Olá, tudo bem? Bom, hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre as vantagens da fé. Bom, em primeiro lugar, vamos entender a definição bíblica do que é fé. Segundo a Bíblia, lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então veja, de acordo com a Bíblia, a definição de fé ela é diferente do que as pessoas entendem hoje de fé. Porque aqui diz que é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de coisas que a gente não vê, mas crê. Bom, eu quero começar comentando primeiro sobre a importância da gente crer, né, em Deus. Qual é a vantagem de uma pessoa que crê em Deus e a que não crê? Bom, a primeira vantagem é que quando eu creio em Deus, eu tenho uma identidade, certo? Eu não sou assim, fruto do acaso. Então, eu creio que agora eu conheço, né? Eu tenho uma origem. Então, eu sei de onde eu vim, o que estou fazendo aqui e para onde estou indo. Então, essa é a primeira vantagem de uma pessoa crer em Deus. A gente encontrou a origem, a identidade. Já aqueles que não creem em Deus, eles não têm como ter essa percepção, essa origem, né? Esse entendimento, porque eles acreditam que tudo veio do acaso, então até eles mesmos também vieram do acaso, né? Então não tem identidade. Então essa é a primeira vantagem. A gente encontra, eu tenho identidade, certo? Então essa é a primeira vantagem. Bom, a outra vantagem é com relação também à saúde. A fé é muito importante para essa questão da saúde. Por quê? Porque, veja bem, quando uma pessoa ela não crê em Deus e ela recebe um diagnóstico ou ela está enfrentando um problema de saúde, né, a quem ela pode recorrer? Ela pode recorrer a quem? Né? Ela vai ao médico, né? Mas vamos supor que o problema não tem cura, um diagnóstico grave, e aí agora ela vai recorrer ao quê? Então já percebeu como isso é muito sério, né? Já quando a gente crê em Deus, mesmo quando a gente está diante de um diagnóstico grave, algo que não tem saída, nós ainda temos uma esperança, né? Porque segundo a Bíblia é muito interessante. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, observe que vantagem tem uma pessoa que crê em Deus, né? Quando ela está com problema de saúde, né? Ela enfrenta isso com esperança. Né? Ela nunca perde a esperança porque ela sabe e acredita que Deus está no controle. E Ele pode a qualquer momento fazer um milagre, mudar a sorte daquela pessoa, né? Bom, isso é uma outra vantagem, né, na questão da saúde. Sem contar que existem muitos estudos já hoje que comprovam que uma pessoa que tem uma confiança, né, que tem uma fé assim ativa em Deus, ela isso ajuda até mesmo na recuperação de alguns problemas de saúde, né? Isso tem estudos já provando que a fé ela influencia na imunidade.
Isso é muito interessante. Ela influencia na imunidade, né? Porque gera emoções positivas, gera esperança. E a esperança mexe com a imunidade, né? Isso é uma outra vantagem, né? No lugar da pessoa cair em desespero, a pessoa ainda acredita que pode melhorar, né? Que tem um Deus que cuida, não é? Queridos, não tem coisa mais importante do que a fé. A fé é essencial não só para a saúde, mas para a vida. Isso é muito importante. Quando a gente realmente tem fé em Deus, veja, fé é a certeza de coisas que se esperam, né? Então, não tem assim nenhum momento que não tenha uma esperança, porque se fé é a certeza de coisas que se espera, então sempre se espera algo melhor, não é? Isso é muito interessante. Então, quando a gente tem essa fé, essa certeza de que nós temos um Deus criador, que nós fomos criados, né? Que não somos frutos do acaso, mas somos criaturas, né? De um Deus sábio que criou a todos nós, né? E nos ama. E Ele cuida constantemente, né? Do nosso sistema imunológico, das nossas células. Ele é quem mantém a nossa vida. Então, quando a gente tem esse tipo de fé, a gente não tem medo de vírus. Não, a gente não vive com medo de vírus, a gente não tem medo de nenhuma pandemia, porque a gente sabe que o Deus que nos criou, né, que é poderoso, né, para manter cada célula, Ele vai cuidar de nós o tempo todo, como Ele sempre faz. Isso é muito interessante, né? Então, a fé, ela é algo fundamental na vida do ser humano, em todo aspecto, não só no aspecto religioso, mas até mesmo na questão da vida, na manutenção da vida, né? Nos relacionamentos, em tudo. A fé, ela tem o seu papel muito importante, né? Bom, agora eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Por que, mesmo entre aqueles que dizem que têm fé em Deus, eles dizem, né, que têm fé, mas às vezes a gente não vê essa fé de uma forma na vida prática, certo? Então é muito importante compreender isso, certo? Como é que eu posso exercitar? Bom, eu tenho fé, mas a minha fé ainda não é uma fé suficiente para crer que Deus vai cuidar de mim diante dessa pandemia e tal. Bom, uma das formas que a Bíblia apresenta, que a gente tem para exercitar a fé, é através da palavra. A palavra. Aqui a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo contato com a palavra de Deus, né? Nós temos 3 formas de conhecer a Deus. Eu já falei isso em outro vídeo que eu gravei aqui, tá aí no canal, como conhecer o Criador, né? Então nós temos 3 formas. Pela natureza, que é a revelação geral de Deus, a gente pode perceber as suas obras criadas e perceber o poder, né? A sabedoria para criar tudo aquilo. E a outra forma é através da palavra, aquilo que foi inspirado aos profetas, né? E eles escreveram essas revelações aqui de Deus. Então essa é outra forma da gente conhecer a Deus. E a outra revelação maior, que é através de Jesus, né? Que veio e encarnou, não é? Como homem, não é? Então, e essa revelação máxima de Jesus também a gente conhece através da palavra. Então, isso é muito importante entender. Então, se eu não tenho contato com essa palavra, não é? Se eu não tenho esse contato, se eu não estou buscando estudar essa palavra,
se eu não conheço bem essa palavra, então a minha fé ela não pode desenvolver. Ou seja, não tem como exercitar. Então a forma de exercitar a fé é através do contato com a palavra de Deus, né? E eu tenho, eu gosto muito de estudar a palavra de Deus, porque nela a gente não encontra só promessas de vida, de vida eterna. A gente encontra também, além da promessa de vida eterna, da salvação, mas a gente encontra também conselhos, né? Conselhos que hoje a própria ciência, né, a boa ciência, ela comprova, né? Porque a gente encontra conselhos para a vida, né? Eu costumo dizer que a Bíblia é o livro da saúde, porque tudo que a gente precisa para viver bem está aqui. Todo o conhecimento que a gente precisa para viver bem está aqui, não é? A ciência, quando ela descobre algo, né, na verdade, ela descobre algo que já existe. Não pode descobrir algo que não existe. Então, ela descobre algo que já existe, né? Hoje, estamos vendo aí tudo que está acontecendo, esses momentos difíceis que a gente está vivendo, tudo está predito aqui na Bíblia, né? Então, estão descobrindo isso, descobrindo aquilo, mas tudo já está aqui, né? De uma forma geral, a gente já tem tudo isso escrito, né? A Bíblia fala que ia haver epidemias, pestes, né? Guerra, rumores de guerra, só coisa ruim no final dos tempos, e nós estamos vendo tudo isso, né? Então, a fé, ela é muito importante, a fé na palavra de Deus, né? Então, se você está enfrentando alguma dificuldade, né, eu quero dar essa dica para você, né? Você precisa confiar em Deus, né? De que Deus, Ele te ama e Ele vai cuidar de você como Ele sempre cuidou, né? Então, isso é muito importante, certo? A gente desenvolver uma fé, mas também desenvolver uma fé prática. E isso começa pelo relacionamento com a palavra de Deus. Tirar sempre um tempo, né, para estudar a Bíblia, né? Se a Bíblia é o livro que revela a Deus, então é aqui que está a origem do ser humano, então eu preciso estar atualizado constantemente com esse livro, né? Eu gosto muito de estudar, eu tenho um hábito, eu vou contar aqui um hábito para vocês que eu acabei de receber hoje essa lição da Escola Sabatina, e assim que eu recebo a lição da Escola Sabatina, a lição é um guia de estudo diário, né, que a gente tem para estudar a Bíblia diariamente. E toda vez que eu recebo a lição, na hora que eu recebo, eu já abro ela e vou fazer uma leitura rápida dela todinha. Eu dou uma resumida ali bem rápida nos temas para ver o que está em cada tema, em cada semana, em cada dia. Eu tenho esse hábito, né? E esse hábito é um hábito antigo que eu tenho. E quando eu ganhei essa Bíblia aqui, essa Bíblia Andrews, essa Bíblia é uma Bíblia de estudo. Eu tenho outras Bíblias ali, mas essa eu estou gostando muito porque é uma Bíblia que tem assim muito recurso, né, para ajudar na compreensão da palavra de Deus. E eu ganhei essa Bíblia de presente, né, de uma colega minha, irmã na fé, né, que me deu essa Bíblia de presente do ano passado. E assim que eu recebi essa Bíblia, eu quase não dormia de noite, só observando, olhando os temas, as notas, os recursos que ela tinha, tudo, né? Então eu tenho esse hábito, né? Eu gosto de estudar e eu queria incentivar você também a ter esse gosto pelo estudo da Bíblia, para que a gente possa desenvolver a nossa fé, certo?
para que a gente viva tranquilo, mesmo em meio ao caos que estamos vivendo, às dificuldades, mas que possamos viver tranquilos, confiantes de que nós temos um Deus que, além de ter nos criado, Ele nos mantém e Ele cuida de nós o tempo todo. Então, fica aí a dica, que Deus abençoe você e que você possa ter essa fé em Deus, né? Porque a fé, ela só traz vantagens para o ser humano. Eu digo isso porque depois que eu conheci realmente a Deus, que eu comecei a conhecer a Deus através do estudo da Bíblia, já fazem 25 anos, né? E eu vejo o quanto isso me faz bem, né? Então eu assim, sou muito feliz por ter conhecido, ter tido essa oportunidade de conhecer a Deus, né? E hoje ter esse conhecimento e viver livre, né? Viver livre do medo, livre desse desespero, dessa histeria sobre isso, sobre aquilo, não, viver tranquilo, né? Tem vírus aí, né? É perigoso, mas tem um Criador, né? Um Deus Todo-Poderoso que está no controle de tudo e Ele vai cuidar de nós. Amém? Então que Deus abençoe você e sua família e até a próxima.